Na manhã seguinte, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo reuniram-se contra Jesus para entregá-lo à morte. Tendo-o preso, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então, vendo Judas, que o havia traído, que fora condenado, movido pelo arrependimento, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei ao trair sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Lançando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, aceitando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro sagrado, pois é preço de sangue. Combinando então, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura de estrangeiros. Por isso esse campo ficou chamado, até hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se, assim, o que fora dito pelo profeta Jeremias. E receberam 30 moedas de prata, o preço daquele a quem avaliaram os filhos de Israel, e deram-no ao campo do oleiro, como me ordenou o Senhor. Jesus, porém, estava diante do governador, e o governador perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: tu o dizes. Quando foi acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos disse-lhe: não ouves quantos testemunhos apresentam contra ti? E ele nada respondeu a nenhuma palavra. De modo que o governador se maravilhou profundamente. Durante a festa, era costume do governador soltar à multidão um preso, qualquer que quisessem. Havia então um preso famoso, chamado Barrabás. Reunida a multidão, Pilatos disse-lhes: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o tinham entregue. Enquanto estava assentado no tribunal, sua esposa enviou-lhe uma mensagem, dizendo: não te envolvas com aquele justo, pois hoje muito sofri em sonho por causa dele. Os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e a condenar Jesus. Pilatos perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: crucifica-o. Pilatos perguntou: que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: crucifica-o. Vendo Pilatos que nada adiantava, mas que aumentava o tumulto, tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: inocente sou deste sangue, vede vós. E toda a multidão respondeu: caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. Então soltou-lhes Barrabás. A Jesus, flagelado, entregou para ser crucificado. Os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram toda a coorte. Despindo-o, puseram-lhe um manto de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a sua cabeça e deram-lhe uma cana na mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomavam a cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de zombarem dele,
Tiraram o manto e vestiram-no com suas próprias roupas. E o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. Obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Vieram ao lugar chamado Gólgota, que significa Calvário, e deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas, tendo provado, não quis beber. Depois de crucificarem-no, repartiram suas roupas, lançando sortes, e assentaram-se para guardá-lo, e puseram sobre a sua cabeça a causa escrita: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Então crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Passando, blasfemavam dele, movendo a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. Aspas. Do mesmo modo, os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é. Desça agora da cruz, e creremos nele. Confia em Deus, que o livre agora, se quer. Disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões crucificados com ele o insultavam. Desde a 6ª hora houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. E por volta da 9ª hora, Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lema sabactane? Aspas. Isto é: meu Deus, por que me abandonaste? Aspas. Alguns dos que ali estavam ouviram e disseram: Está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu, encheu uma esponja de vinagre, pôs-na numa cana e deu-lhe a beber. Os outros disseram: Deixemos ver se Elias vem livrá-lo. Mas Jesus, clamando novamente com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros após a sua ressurreição. Apareceram a muitos na cidade santa. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e os acontecimentos, temerão muito, dizendo: verdadeiramente este era filho de Deus. Aspas. Havia muitas mulheres de longe observando, que seguiam Jesus da Galileia, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que fosse entregue. Tomando o corpo, José o envolveu em um lençol limpo e colocou-o em seu próprio sepulcro novo, cavado na rocha. E rolou uma grande pedra sobre a entrada. E retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, que é após a Parasceve, os principais sacerdotes e fariseus foram a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador disse: ainda vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham furtá-lo e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último engano pior que o primeiro. Pilatos respondeu:
Tendes guarda. Ide, guardai, como sabeis. E eles, indo, selaram o sepulcro com a guarda.